Pessoal, então agora a segunda parte do exercício, ele é envolvendo esse conjunto de equações. São duas equações diferenciais que modelam um bioreator. Um bioreator, normalmente em biotecnologia, em bioreatores, nós não usamos concentração como Ca, Cb, coisa do gênero. Nós usamos as letras X para representar a concentração de bichinhos ou biomassa, certo? E S é a concentração de comida, substrato. Mas são concentrações como nós temos em reatores em geral. Então, o acúmulo ou o crescimento do micro-organismo é dado pela primeira equação, a taxa de crescimento, e o consumo de comida, de substrato, é dado pela segunda equação. Em reatores também o pessoal não usa K0, usa Mimex. E não usa taxa de reação com R, usa μ. Tendo esse paralelo de notação, essencialmente é equivalente a reatores químicos. Com uma peculiaridade. A peculiaridade é a seguinte. Se vocês olharem a taxa de reação, que é dada pelo esse μ aqui, ó, esse μ, o μ é a taxa de reação, ela é semelhante à taxa de reação que nós utilizamos em reações heterogêneas. Estão vendo aqui que o denominador, ele, a partir de uma determinada concentração de substrato, ele não aumenta a reação. Ele leva à morte. Ou seja, comida demais mata. É o que diz essa equação aqui. Até um certo ponto, mais comida, maior é a produção de biomassa. Até o momento que comida demais, em lugar de levar a um aumento da população, leva a uma diminuição, a morte. Ele inibe, na realidade, o crescimento. Nesse equacionamento não tem o equacionamento de morte. Só a de inibição aqui pela concentração de substrato. Certo? A derivada desse μ em relação a S, que nós vamos usar depois, vamos precisar dessa derivada, ela está aqui. É um pouquinho chatinha essa derivada, então, para não estar levando estrambolho para lá e para cá, vamos chamar essa derivada de dμ. dμ é derivada de μ em relação a S, a substrato. Certo? Bom, tirando esses paralelos, nós temos, mais uma vez, o dF como variável manipulada, que é a taxa de diluição, a concentração de alimentação do substrato. O que é o substrato fisicamente? Se nós olharmos os micro-organismos, eles adoram glicose. Glicose é o filé mignon dos micro-organismos. Eles adoram glicose. Frutose é uma carne de segunda. Mas a picanha do micro-organismo é a glicose. Ele adora a glicose. Os micro-organismos adoram a glicose. Sempre eles vão comer primeiro a glicose. Depois, o isômero frutose vai ser também utilizado. Então, isso aqui é concentração, sim, seria a concentração de glicose na alimentação.
E, normalmente, quando a gente trabalha com reação química, tem o coeficiente estequiométrico. Aqui o coeficiente estequiométrico, na notação usada em biotecnologia, é esse Y aqui, um fatorzinho que diz o quanto da biomassa que cresceu, quanto ela precisou consumir equivalente em glicose. Ou seja, qual é a fração dessa glicose que virou micro-organismo. Então, se eu tenho a taxa do micro-organismo, quanto de micro-organismo tem, eu tenho, então, o quanto esses micro-organismos consumiram da glicose. Tirando essas notações não tão familiares a nós, engenheiros químicos, no primeiro momento, o resto é como se fosse uma reação química. Certo? Feitos paralelos, no que tange aqui a questão, nós estamos interessados apenas em linearizar. Então, nós temos a função 1, a função 2. E a linearização é, quem sabe derivar, sabe linearizar. Então, a gente faz aqui essa primeira equação, em lugar de dx, a gente põe ΔX. A derivada dessa primeira equação em relação às variáveis de estado, ΔX e ΔS, em relação à variável manipulada, e, por fim, em relação ao distúrbio. O mesmo escrito para o substrato. Um ponto importante, que nós queremos não a solução trivial. E para substituir o estacionário, então, nós vamos considerar o caso de sem ser solução trivial. Mas antes de chegar a esse ponto, que é o que está escrito desse lado de cá aqui, nós vamos, então, derivar. Derivar é muito simples. Nessa primeira equação, x aparece aqui, logo isso aqui no mi não aparece nenhum x, então mi é esse termo aqui, a derivada. Derivada em relação a S, vai aparecer, aqui no mi tem um S, e aí a derivada de mi em relação a S é isso aqui, então para não estar levando esse trambolhão para lá e para cá, a gente chamou isso aqui já de mu S. Mu vezes x. E aí, trivialmente, nós chegamos às derivadas escritas aqui. E um ponto-chave é que nós queremos a solução não trivial. O que é a solução não trivial? E o que é trivial? Trivial é mata todos os micro-organismos. Ninguém come nada. Se ninguém come nada, o que entra é igual ao que sai. E aí, isso é igual a zero. E se não tem micro-organismos, a biomassa é igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero. Isso aqui é igual a zero. Logo, nesse caso, seria a solução trivial. Mas essa chamada solução trivial é chamada de washout. Ou seja, tu alimenta demais o sistema com uma vazão muito elevada que o micro-organismo não tem tempo de crescer. O micro-organismo ele cresce relativamente lento frente às cinéticas de reações químicas. E se tu aumentar e tiver uma vazão muito elevada, você tem o que a gente chama de lavagem do reator, ou seja, é o washout. Certo? Essa solução nós não queremos. Essa solução é trivial. Ou seja, nós queremos que tenhamos micro-organismos dentro do reator. Para termos micro-organismos dentro do reator, nós temos que ter X, que é a concentração de micro-organismos, diferente de zero. Se X é diferente de zero, para a satisfação dessa
para que seja satisfeita essa equação no estacionário, é necessário que mi menos df seja igual a zero, que é o que está escrito aqui. Isso implica, então, que mi menos df é igual a zero, significa que mi tem que ser igual a df estacionário. Se mi é igual a df estacionário, essa outra equação é igual a zero, isso também significa que df menos S1 menos S tem que ser igual a mi sobre x, y. Simplesmente é zerar essa expressão aqui. Substituindo essas duas expressões nas anteriores, a gente vê que esse termo aqui, ó, no estacionário, ele é igual a zero. E aí o resto se mantém. Esse zero é importante para nós, porque nós vamos ter que resolver essas duas equações simultaneamente. Sendo este cara igual a zero, vai permitir com que nós substituamos a solução de uma na outra. E senão nós teremos que resolver as duas equações simultaneamente, o que dificulta, por uma prova, por uma resolução manual, mas em termos de computador não faz a menor diferença. Para computador isso é barbado, não tem nenhum problema. Mas para resolver manualmente é complicadinho se nós não tivermos um dos elementos fora da diagonal ou um dos elementos igual a zero. Então a expressão aqui se reduziu a esse formato pela substituição do estacionário. Bom, a outra parte agora é só aplicar a transformada de Laplace, aplicando a transformada de Laplace, rearranjando. E aqui tem um tchan no negócio. Essa substituição, porque a gente quer a função de transferência da taxa de diluição para S. Então, nós vamos multiplicar S, a derivada desse cara aqui, e vamos substituir naquela equação ali de cima, fazendo simplesmente a álgebra. E se nós pararmos para pensar, a grande virtude da transformada de Laplace é transformar uma equação diferencial numa equação algébrica. E aí a manipulação algébrica é simples, tradicional, isolar, substituir e assim por diante. Fazendo isso aqui e fazendo aquele procedimento de igualar zeros com zeros, polos com polos, e ganho com ganho, e o ganho é o g de S igual a zero. Isso vai ficar claro na nossa próxima aula teórica. Nós iremos abordar o conceito de ganho, entender claramente esse conceito de ganho, que talvez ainda não esteja bem claro para você. Na nossa próxima aula teórica, nós vamos falar sobre isso. Vamos generalizá-lo. Certo? Então, é o mesmo procedimento que nós fizemos antes. Dá um trabalhinho? Dá. Mas chegamos à expressão e conseguimos gerar essa tabelinha aqui de forma análoga ao feito anteriormente. No item 1.3, aqui nós temos a solução estacionária. Se vocês olharem, essa solução ela é parecida com a da Van der Waals transposta. Aqui tem o que a gente chama de multiplicidade de saída. Por uma mesma entrada, nós temos duas saídas possíveis. No caso de Van der Waals, era multiplicidade de entrada. Para a mesma saída, nós tínhamos duas entradas possíveis. Certo? Estou dizendo é isso aqui. Ó. Aqui no Van der Waals, para uma mesma saída, imagine que 0,9 aqui, nós temos dois valores possíveis de entrada. Esse aqui e esse aqui. Certo? Mas, no caso da reação
do bioreator, é como se isso aqui fosse trocando os eixos. Esse cara vai para as ordenadas e esse aqui vai para as abscissas. Tu inverte esse gráfico e tu chega ao gráfico do bioreator. Aqui, então, como eu disse, nós temos multiplicidade de saídas. Uma mesma entrada, imagine que nós temos uma taxa de diluição de 0,3, nós temos uma solução estacionária de equilíbrio aqui, uma outra aqui, e uma terceira aqui, ó. Essa terceira, ela é a solução trivial, que é o washout. Que aqui a alimentação é S igual a 1,5. Então a concentração de substrato no reator é a mesma da entrada, logo não há consumo, não há biomassa, então não é essa solução que nos interessa. Então teria a terceira solução, que é a correspondente ao washout. Mas tem duas soluções que são pertinentes, que são plausíveis, que são consistentes com o fato de termos bioorganismos, micro-organismos no reator. Uma delas é essa verde contínua, que nós vamos ver pela localização dos polos, que ela é estável, e essa outra aqui, que ela é tracejada, que tem um polo instável. Ou seja, para operar nesse ramo traço-ponto, é necessário que se tenha um controlador operando em malha fechada. Já para operar na linha verde, em malha aberta, sem controlador é possível de operar. Certo? Então, aqui, como são soluções estacionárias, nós já vimos no exercício anterior que o único parâmetro que nós conseguimos determinar é o ganho. E o ganho é a derivada dessa curva. Então, nós temos a derivada da curva verde, que está esquematicamente representada aqui por essa linha verde, e a derivada aqui da linha vermelha, que é uma derivada negativa. Então, a inclinação é a inclinação da curva em cada ponto. E aqui a inclinação nesse ponto é infinita. Então, tanto a verde vai para o infinito, quanto a vermelha vai para o menos infinito. Está aqui o esquema das duas derivadas. Certo? Aí a questão 1.4 pergunta se é possível o aparecimento de resposta inversa. Nós vamos que a resposta inversa está associada ao zero. E se nós analisarmos essa função de transferência aqui, desse cara aqui com esse cara aqui, existe o cancelamento desse zero, desse numerador, com um dos polos aqui. Então, essa função acaba, por esse cancelamento, sendo reduzida a uma de primeira ordem. E funções de primeira ordem não tem, devido a esse cancelamento, ela fica nesse formato, não tem resposta inversa, não tem overshoot, então resposta só suave. Diga se é possível o surgimento de um polo no semiplano direito, que levaria à instabilidade. É possível, sim, basta que P2 seja, dependendo do valor do μ, pode assumir valores negativos, esse P2 fica, dμ pode assumir valores negativos, esse valor negativo aqui leva a um valor positivo em P2, o que leva ao surgimento de um polo no semiplano direito que caracteriza instabilidade. A questão do overshoot, como eu já disse, está atrelado ao fato de, para ter overshoot, é necessário ser uma função, no mínimo, de segunda ordem.
gente vai ver que tem dois tipos de overshoot. Tem um overshoot devido à localização do zero e um overshoot devido a polos complexos. Mas para ter polos complexos é necessário uma função de segunda ordem, e para ter overshoot devido ao zero é necessário que exista o zero. Mas nesse subcaso, pelo cancelamento que ocorre, acaba não tendo nenhum nem outro. Logo, não tem overshoot. Certo? E com isso, eu termino a discussão deste exercício, que talvez não tenha ficado na sua totalidade claro para todos, mas havendo dúvidas, não deixe de me contatar. E com isso, então, eu desejo a todos um ótimo dia ou noite.